Oi, eu sou o Joel e eu estou gravando esse vídeo para falar para vocês sobre Git Worktrees. Essa feature mudou completamente a forma com que eu interajo com o repositório Git, então acho importante vir aqui compartilhar isso com vocês. Se tu é desenvolvedor que nem eu, tu já deve ter passado por uma situação pelo menos semelhante a essa. Tu tá lá focado em uma feature, mas de repente aparece um bug urgente, ou então tu tem que fazer checkout de um branch para poder revisar ele, e tu precisa mudar de contexto nesse exato momento. Só um parênteses aqui. Se tu acha estranho fazer checkout de uma branch só para fazer um code review, eu recomendo que tu dê uma olhada na extensão do GitHub para VS Code, ou algo semelhante para o teu setup. Ajuda muito poder navegar no código e testar tuas sugestões enquanto tu está fazendo uma revisão de código. Tu não é esse cara que faz sugestões sem testar o código antes, né? Não seja esse cara. Mas voltando à mudança de contexto, o que tu faz com as tuas mudanças incompletas agora? Tu dá stash, troca de branch e depois tenta aplicar elas de novo? Ou de repente tu dá o commit com uma mensagem work in progress ou revert later no teu branch e depois tenta reverter ele? Bom, nenhuma dessas abordagens funciona muito bem, especialmente se tu considerar que essa situação pode se repetir diversas vezes e normalmente nos piores momentos possíveis. Eu já me vi numa situação onde eu tinha mais de uma mudança no meu stash e depois não sabia qual delas era correspondente à feature que eu estava trabalhando antes. E além disso, tu tem também artefatos que não fazem parte do teu repositório Git, como por exemplo os node modules, os build artifacts, e também se tu está usando um language server, tu vai depois ter que reindexar todos os teus arquivos. Para ser honesto, eu já cheguei a ter dois clones do mesmo repositório na minha máquina local. Um deles eu usava só para code review e outro para desenvolver minhas próprias features. Mas essa abordagem também não é muito boa, porque ela acaba gerando uma certa sobrecarga mental. E tu ainda precisa lidar com diferentes bug fixes na mesma clone onde tu está desenvolvendo features. Bom, o Git Worktree ele vem exatamente para resolver esse tipo de problema. Ele permite que tu faça checkout de diferentes branches na tua máquina local. Ou seja, tu tem diversas pastas, cada uma apontando para um branch. Os comandos básicos são bem intuitivos. Tu tem o Git Worktree Add, que recebe um caminho para a pasta que tu quer criar, e um branch, ou commit, do qual tu quer fazer checkout. Tu tem o Git Worktree List, que lista todas as worktrees existentes na tua máquina no momento, e tu tem o Git Worktree Remove, que remove uma dessas pastas. Mas para entender essa funcionalidade de verdade, a gente precisa entender um pouco como o Git funciona. O Git é um sistema de controle de versão distribuído. Quando tu faz git clone de um repositório, na verdade tu não está copiando só as últimas versões dos arquivos. Tu está copiando todo o histórico de versões até aquele momento. É por isso que em pipelines de CI/CD é importante fazer um git clone shallow para evitar que tu faça download de todo esse histórico. E é por isso também que quando tu acidentalmente comita uma senha ou um token, não basta simplesmente criar um novo commit apagando aquela senha. Tu precisa alterar o histórico para remover todas as versões que contêm aquela senha ou aquele token. É claro que se tu já fez push da senha ou do token, tu precisa gerar um novo token ou uma nova senha. Mas se tu só fez isso localmente, tu ainda consegue usar comandos que alteram o histórico e com isso não perder as mudanças que tu já fez no teu Git. O Git organiza os dados internamente em índices, objetos e referências. Se tu nunca viu esses arquivos, vale a pena dar uma olhada na pasta .git na raiz do teu repositório. Ela é criada quando tu executa os comandos git init ou quando tu faz clone de um repositório já existente. Objetos ficam armazenados na pasta objects e podem ser de 4 tipos: blobs, árvores, commits ou tag anotadas. Os objetos do tipo blobs, eles armazenam o conteúdo de um arquivo, mas sem nome e sem permissões. A partir desse conteúdo é gerada uma hash. Já as árvores, elas são as estruturas de arquivo. Elas mapeiam o caminho de um arquivo até a sua hash de blob, ou até a hash de outra tree. Commits são uma estrutura que o desenvolvedor já está mais habituado a lidar.
O commit ele aponta para uma árvore, que é um snapshot do projeto. Ele aponta para o pai ou para o pais, no caso para os pais, no caso de um commit de merge. E ele tem um autor e uma mensagem. E tags anotadas apontam para um commit ou para um objeto. Mas o mais comum é que elas apontem para um commit mesmo. Elas têm metadados associados a ela, mas elas também são referências, e portanto também são armazenados na pasta refs/tags. Lá elas apontam para o objeto, que então aponta para o commit. Índice ou staging. Ele fica armazenado na pasta index e é um preview do próximo commit. Ele mapeia um caminho de arquivo até a hash de um blob. Então, quando tu executa git add, na verdade o que acontece é que o git cria um blob e copia a hash desse blob para o índice e coloca o caminho do arquivo apontando para essa hash. Quando tu executa git commit, então, o git converte esse índice em uma tree e cria um commit apontando para essa tree. A gente pode pensar que no Git existem 3 versões de um arquivo. Claro, sem considerar o histórico. Tu tem a versão que tu está trabalhando no momento, a versão de staging e a versão commitada. Existem também as referências, que ficam armazenadas na pasta refs. Referências são apenas ponteiros com nomes legíveis para hashes de commit. Dentro das referências, nós temos as branches. As branches ficam armazenadas dentro da pasta refs/heads. Elas são simplesmente ponteiros que se movem conforme a gente vai criando novos commits. Por exemplo, se tu executa o comando git reset head till, tu não deleta um commit de fato. Tu só move a referência daquele determinado branch para o commit anterior. Uma tag lightweight é apenas um arquivo que fica localizado na pasta refs/tags e contém uma hash de commit. Elas são como branches, mas que não se movem. Ela é ideal para referências locais, onde tu não precisa de metadados associados a essa tag. O head é uma referência especial, que diz onde o usuário está. Então, se head está apontando para develop, o arquivo head dentro da pasta .git, ele vai conter o caminho até o branch develop dentro de refs. Essa estrutura permite que a maioria dos comandos sejam executados localmente. O Git tem comandos de plumbing e comandos de porcelain. Comandos de plumbing são comandos de mais baixo nível, que lidam diretamente com essas estruturas, enquanto comandos de porcelain são comandos mais ergonômicos, que são mais palatáveis para o usuário. Então, por exemplo, se nós temos os comandos git add e git commit, eles são comandos porcelain. Mas esses mesmos comandos eles podem ser reescritos em mais baixo nível, usando comandos de plumbing, como por exemplo git update index, que atualiza o índice para incluir um arquivo, git write tree, que cria uma árvore a partir daquele índice, git have parsing head, para ler a cabeça atual, git commit tree, para criar um objeto de commit, e por fim git update half, para atualizar o branch. Existem também comandos que ficam entre plumbing e porcelain. O comando git reflog, por exemplo, ele é um comando considerado porcelain, mas que expõe estruturas internas. Lembra do meu exemplo em que eu falava no git reset head till? Usando o git reflog, tu consegue um histórico de por onde andou a cabeça do teu repositório. E com isso tu consegue descobrir qual commit no qual tu deu o reset. Então é possível recuperar aquela hash de commit, dar git reset para aquele commit e, portanto, recuperar o commit na tua branch. No dia a dia não é interessante lidar com essas estruturas diretamente, mas é importante conhecer elas para entender algumas escolhas de design do Git. Git Worktree é um desses casos onde o modelo interno de objetos, índices e referências acaba brilhando. Com Git Worktree, tu consegue ter múltiplos checkouts de diferentes branches, mas sem duplicar o histórico, que eu acabava fazendo com meus múltiplos clones.
Cada nova worktree tem seu próprio índice, tem sua própria cabeça e tem seu próprio diretório de trabalho. Mas elas não possuem uma pasta .git. Na verdade, ela tem um arquivo, também chamado .git, que aponta para arquivos administrativos desse worktree na árvore de trabalho principal. Como a pasta objects é compartilhada dentro da árvore de trabalho principal, o consumo de disco se mantém baixo. Em um repositório normal, o índice fica armazenado dentro da pasta index. Mas para uma worktree, ela fica armazenado dentro da pasta .git, na árvore de trabalho principal, dentro de worktrees barra nome da worktree barra index. E com isso, cada worktree tem o seu índice independente. Cada worktree também tem seu próprio arquivo de head. Ou seja, isso significa que a árvore de trabalho principal pode estar apontando, por exemplo, para develop, enquanto a worktree A pode estar apontando para a branch da feature A e a worktree B pode estar apontando para a branch da feature B. Os branches ficam em .git/refs/heads e eles são compartilhados entre todas as worktrees, mas com uma restrição importante. Uma branch só pode ser referenciada por uma worktree por vez. Isso porque branches são apenas ponteiros. E caso duas worktrees pudessem apontar para uma mesma branch, isso poderia levar a uma condição de corrida, onde as duas worktrees tentam mover o branch ao mesmo tempo. Caso tu queira criar uma worktree para uma branch que já possui uma worktree, tu vai receber um erro chamado fatal branch is already checked out at e o caminho da tua worktree. O comando git worktree add cria uma nova área de trabalho no caminho indicado. Tu tem a liberdade de passar o caminho que tu quiser, mas eu recomendo que tu crie uma convenção e sempre siga ela. Eu, por exemplo, coloco todas as worktrees na mesma pasta onde está a minha worktree principal. E eu uso o nome da branch também para definir o nome da nova worktree. A convenção em si, ela não importa tanto. O importante é que tu defina uma e que tu siga sempre ela para evitar confusão. O comando, ele aparentemente apenas cria uma nova pasta. Mas, na verdade, além de criar essa pasta, ele também cria os arquivos administrativos dentro da worktree principal. Já o comando git worktree remove, ele aparentemente só remove a pasta de trabalho que tu criou com git worktree add. Mas, na verdade, ele também desvincula o head na worktree principal e ele remove os arquivos administrativos associados com essa worktree. Caso tu tenha deletado o diretório de trabalho manualmente, tu pode também executar o comando git worktree prune na worktree principal para se livrar das referências, dos arquivos administrativos que não têm diretórios correspondentes. Também é possível mover uma worktree usando o comando git worktree move. Esse comando ele recebe o caminho atual e o novo caminho e ele move uma worktree. Só é possível mover worktrees que foram criadas via git worktree add. Então a worktree principal não pode ser movida. E também, caso tu tenha movido o diretório manualmente, tu consegue recuperar os links entre a worktree principal e esse diretório que tu moveu usando git worktree repair. Caso tu tenha movido manualmente a worktree principal, basta executar git worktree repair na worktree principal que ela recupera os links com as demais worktrees. Também existem os comandos de lock e unlock. Esses comandos servem para prevenir que os arquivos administrativos associados com uma worktree sejam removidos. Eles são especialmente úteis para quando tu tem uma worktree que está em um pendrive ou então na rede. Bom, as worktrees existem desde 2015, mas existe uma chance grande de só ter ouvido falar nelas mais recentemente. A gente está agora em maio de 2026 e se tu não escreve pelo menos parte do teu código usando agentes, tu pode estar perdendo uma boa oportunidade de te tornar mais produtivo. Com Git Worktrees, tu tem a possibilidade de desenvolver o teu código
e ao mesmo tempo ter um agente trabalhando em uma outra branch na tua máquina local. Isso também é um fator que tem aumentado bastante a popularidade das worktrees. Mas mesmo que tu não use agentes, elas são extremamente úteis para troca de contexto. Caso tu queira saber mais sobre worktrees, eu recomendo dar uma olhada na documentação do Git. Caso tu queira aprender mais sobre Git como um todo, eu recomendo o livro Pro Git. O PDF e o e-book são gratuitos e eu vou deixar o link aqui nos comentários. Se tu aprendeu algo de novo desse vídeo, deixa um like, compartilha com quem tu acha que pode ter interesse nesse conteúdo. Se tiver sugestão de conteúdo, deixa um comentário. E se tiver interesse em próximos vídeos do canal, é só se inscrever. Forte abraço!